Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero que sim, e bem-vindos à nossa segunda aula da jornada Me Formei e Agora. Nesta aula, nós vamos falar sobre as nossas pós-graduações, os tipos de pós-graduação, como você faz para escolher uma pós-graduação, como você faz para escolher uma área de atuação. Então, tudo isso nós vamos abordar nessa aula de hoje. Então, se você gosta desse assunto, já curte esse vídeo, compartilha com aquele colega que precisa saber também desse assunto, já ativa o sininho para toda segunda-feira chegar lá a notificação das aulas, tá bom? E se inscreve neste canal. Bom, nós vamos falar então hoje sobre as pós-graduação e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa, que vocês na verdade possam analisar melhor, conseguir entender melhor e acompanhar aí toda esta aula que está bem bacana. Espero que vocês tenham uma visão ampla aí do que é uma pós-graduação, como escolher, quais áreas. Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui só 8 imagens para vocês já se identificarem com essas áreas de atuação. Então, a primeira imagem, a gente está vendo aí uma enfermagem obstetrícia, a segunda imagem, uma enfermagem em pediatria, a terceira, enfermagem em UTI, a quarta, enfermagem em oncologia, a quinta, enfermagem forense, a sexta, enfermagem em urgência e emergência, a sétima, enfermagem offshore e a oitava, enfermagem em nutrição enteral e parenteral. E aí, aqui eu trouxe para vocês de maneira bem resumida, mas para que vocês possam ter um entendimento do que é uma pós-graduação e qual é a melhor escolha para você, tá? Então, de acordo com o Ministério, né, da Educação, as pós-graduações, elas são divididas em duas modalidades, stricto sensu e lato sensu, tá? A stricto sensu está dentro delas mestrado, doutorado, pós-doutorado. Já a lato sensu está dentro delas especializações, as residências e as MBAs. E para os técnicos de enfermagem, não está classificado em nenhuma delas, mas está classificado como uma especialização pós-tec, né, que seria a especialização técnica de nível médio, especialização para técnicos e auxiliares de enfermagem, tá? Então, seria especialização para nível técnico. Bom, pós-graduação lato sensu é uma pós-graduação que é conhecida, né, como as especializações. Ela é mais generalista, tá? Porém abrangente e tem como objetivo aprofundar o profissional em determinada área de atuação, tá? O título obtido é de especialista, né, em determinada área, você recebe um certificado de conclusão reconhecido pelo mercado, né? E não tem a mesma validade do diploma, tá bom? É mais próximo do mercado de trabalho. Então, a pós-graduação lato sensu ela é voltada mais para áreas assistenciais, mas na verdade para a área de atuação direta, né? E aí aqui a gente vai dividir um pouquinho para que vocês possam entender. Residência, por exemplo, é uma pós-graduação lato sensu, ou seja, é tipo focado mais para atualização profissional, né? E tem uma carga horária mais intensa e longa. Por quê, Carol? Justamente porque a residência é voltada mais para a prática. Você tem a teoria, mas você tem a prática. Então, a carga horária prática dela é muito intensa, o foco dela é a prática, tá? E a quantidade de vagas ela é um pouco reduzida justamente por conta da carga horária que é extensa. Então, não tem como você ter várias pessoas, né, naquela mesma área. Então, um pouco, a concorrência ela é ampla porque a quantidade de vagas ela é menor, tá? E o profissional, a pessoa ela recebe, né, uma bolsa auxílio. Carol, por que você colocou a bolsa auxílio? Justamente porque é importante vocês saberem que para fazer residência tem alguns critérios e um deles é que você não pode estar trabalhando para que você se dedique integralmente ao estudo e à prática desta área que você está fazendo a residência. Então eles te dão uma bolsa auxílio para você poder se manter, haja vista que você não pode trabalhar, tá bom? Então é importante que você tenha esta visão. Então, se você for fazer uma residência, já tem essa perspectiva. Aí, falando-se da especialização mesmo, comum, que também é uma pós-graduação lato sensu, do tipo que foca também na atualização profissional, ela tem uma carga horária bem menor que a residência, né? Ela é 360 horas aí o mínimo exigido, de acordo com o Ministério da Educação.
especialização, e o foco dela, né, é mais teórico, então você vai fazer uma parte teórica para depois, né, você aperfeiçoar aí durante teu trabalho a prática. Haja vista que tem algumas especializações que são obrigatórias você ter no mínimo aí 100 horas de prática de estágio, tá? Mas aí vai depender muito da área de atuação que você escolher e nós não vamos nos aprofundar nisso, tá bom? Porque senão gera muita informação e aí a aula fica longa. Bom, e aí, se falando disso, é de mais fácil acesso porque você não precisa fazer provas para entrar, né? Em algumas instituições, você pode pagar apenas a mensalidade, aí você está dentro, né? A matrícula, a mensalidade, aí você está dentro dessa área. Então, por isso que eu coloquei que é de fácil acesso, tá bom? Já os MBAs, a MBA ela é uma especialização para profissionais que curtem mais a área gerencial e administrativa, tem mais este foco, tá? Empresas, essas coisas. Ela tem uma carga horária menor, né? O foco em atualização e aperfeiçoamento profissional é mais voltada para a parte de gestão e geralmente ela é oferecida por instituições privadas, tá? E o profissional que conclui MBA ele é também chamado de especialista, tá bom? Então você que gosta dessa parte assistência, dessa parte mais administrativa, gerencial, então o MBA para você seria muito importante. Tá? Tanto que você for ver, tem MBA de gestão em saúde, né? Normalmente é mais voltado para essa área, tá? Se falando da pós-graduação estricto sensu, também conhecida como mestrado ou doutorado, ela é mais focada na área específica da profissão. Então, ela tem um foco, o objetivo aí de se aprofundar, especializar o profissional em determinada área escolhida, tá? O título que é obtido é de mestre ou doutor, e ela é mais voltada para a parte de pesquisa científica e docência, tá? Então, para que vocês possam entender, normalmente alguém escolhe a área de oncologia, né? Então vai fazer enfermagem e oncologia, uma especialização de enfermagem e oncologia. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero fazer mestrado. O mestrado, ele vai se aprofundar mais ainda nesta área. Então, mestrado, você tem que apresentar tese, e a tese significa o quê, Carol? Quer dizer que você vai apresentar, por exemplo, uma solução para um problema que está no mercado. Então, você quer trabalhar com enfermagem oncológica, porém voltada para assistência, vamos colocar um título aqui de uma tese, assistência de enfermagem em oncologia com pacientes em uso de determinado medicamento com brinquedoterapia, vamos colocar, estou dando exemplo, vou focar na pediatria aí, tá bom? Então, isso seria um mestrado, você vai estudar uma área específica mais estrita, por isso o nome estricto, porque é mais estrita, tá? Em determinada área. Então, você vai se aprofundar nisso e vai aproveitar e apresentar, né, essa sua tese para que você possa trazer aí um benefício para o que a sociedade ela necessita dentro, né, dos cuidados aí da enfermagem da assistência à saúde, tá bom? Então, aí continuando, o pessoal pergunta assim, Carol, mas qual eu vou fazer? Primeiro, você tem que avaliar seus objetivos. Qual que é o teu objetivo? É só colocar uma pós no currículo? Ou realmente você quer ser referência daquela área? Aí vai depender. Por exemplo, você pode falar, eu quero só colocar no meu currículo porque senão ninguém me contrata. Aí você vai fazer uma especialização normal, 360 horas e tá tudo bem, você vai ser contratado também. Tô dando exemplo, tá? E aí fala assim, não, cara, mas eu quero me tornar aí mais, né, referência, quero realmente aprender, vou me dedicar, quero fazer uma residência, ou então não, eu quero fazer um mestrado, porque o mestrado vai me dar uma competência, eu quero dar aula em faculdade, enfim, tudo vai depender do seu objetivo. E onde a gente falou isso? Na primeira aula. Você precisa entender onde você quer chegar, para que aí sim você faça as escolhas mais assertivas, tá bom? Aí vamos para o passo 2. Qual que é a sua situação atual? Ai, Carol, eu quero fazer residência. Quer fazer residência? Então você não pode trabalhar e você tem que se dedicar, tem que ter tempo total para a residência, se dedicar mesmo para a residência. Aí a pessoa fala, então não dá para mim. Então você vai fazer uma especialização. Não tem como eu falar para você qual que é o melhor para você. Você que tem que saber o que é melhor para você. Aqui eu estou te dando os caminhos. Você tem esse e esse para seguir. Qual você vai seguir? Onde você quer chegar? Qual você vai seguir? Então isso depende de você. Então aqui eu te dou os caminhos e aí vai de você, cabe a você escolher qual que é melhor para a sua realidade. Por exemplo, uma mãe de família que trabalha em emprego,
não tem condições de fazer uma residência, a não ser que tenha alguém para ajudá-lo. Quem está se formando, normalmente quem está iniciando a carreira, é importante fazer uma residência por conta da carga horária prática, porque você já aprende ali na prática, isso conta, isso também é relevante para o teu currículo, tá bom? Mas a pessoa às vezes não tem condição, e eu vou falar que é errado? Claro que não, você vai de acordo com a sua realidade, então você precisa entender os seus objetivos, precisa entender a sua situação atual, precisa entender onde você quer chegar, então tudo isso você precisa entender antes de escolher, não é só escolher, precisa entender. E aí, a partir daí, você definiu o que você quer. Aí o pessoal pergunta muito para mim assim, Carol, qual a área de atuação que eu devo escolher? Ah, isso vai depender muito também de você, mas só para que você escolha uma área mais direcionada, vamos lá. Primeiro passo, entender a diversidade de atuação da enfermagem. Então, vamos entender a quantidade de áreas de atuação que a enfermagem tem. Por exemplo, a enfermeira tem mais de 62 áreas reconhecidas pelo COFEM para registro de especialista, tá? Fora as outras áreas que tem de atuação do profissional da enfermagem, que não está dentro do rol para registro de especialista, tá? Então, é importante que vocês entendam que quando eu falo de especialidades reconhecidas pelo COFEN, são as especialidades que estão dentro de uma resolução que o COFEN reconhece como o profissional, ele pode ser um especialista naquela área. Mas tem áreas de atuação da enfermagem que não estão dentro deste rol, que você pode atuar também, tá? Então é importante você saber e discernir essas informações, tá? Então, voltando a falar da questão da enfermagem, da diversidade de área de atuação, então você precisa entender. Segundo passo, entender suas habilidades e competências, você saber o que você é bom, o que você não é, o que você precisa melhorar, o que você gosta de fazer. Vou dar um exemplo. Carol, eu sou uma pessoa que eu não, eu gosto muito de pediatria, mas eu não sei me comunicar bem, não gosto de me comunicar, não gosto de falar com as pessoas, não gosto. Aí eu falo para ti, seria uma área boa de atuação para você? Seria, se você gosta, por que não? Mas aí, quando você entende suas habilidades e competências, você entende o quê? Por exemplo, você vai ir numa pediatria, você vai lidar com a criança e com a mãe, você precisa ter uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, né? Até mesmo no ambiente de trabalho, mas quando você lidar com o paciente, você precisa saber se comunicar de maneira clara e objetiva. Então, neste caso, você sabe que você precisa desenvolver a comunicação para atuar na área de pediatria. Olha só como te ajuda a funilar o teu pensamento e o teu direcionamento quando você segue etapas. Então, se você já fez a parte do autoconhecimento lá, do teu perfil comportamental, das tuas habilidades, aqui você já consegue ter eu falo, destrinchar mais. Você tem um afunilamento aí das tuas escolhas, tá bom? Terceira opção, entender o que o profissional faz na área. Carol, por que você está falando isso? Porque eu vejo muitos profissionais que entram em determinadas áreas porque ganha bem, porque a carga horária é menor, mas não sabe, não tem ideia do que o profissional faz. Aí entra na área, fica frustrado e a revolta com a enfermagem. E na verdade o problema não é a enfermagem, o problema foi a escolha errada que você fez para uma área que você não tem habilidade, competência ou não gosta de fazer, né? Não gosta de atuar. Então é importantíssimo conhecer qual que é a atuação do profissional, seja o enfermeiro ou seja o técnico de enfermagem, tá bom? Para que você realmente se identifique com essa área. E quarto e último, demanda de mercado. Entendo que o mercado está necessitando, né? Vou dar um exemplo para vocês. Fiz uma live com uma moça que ela falou, a Raquel, inclusive, muito obrigada, Raquel. A Raquel, ela falou para mim que muitas instituições estavam querendo contratar profissionais com especialização em cuidados paliativos e não tinha no mercado. Então, uma demanda de mercado alta, sem profissionais. Então, por exemplo, se você tem as habilidades, as competências, ou se não tem, se interessa pela área, é uma demanda de mercado que está em alta, por exemplo. Então, você precisa entender isso. Então, para você escolher uma área de atuação ideal para você e de acordo com você, você precisa seguir todos esses 4 passos que você vai ter um direcionamento melhor. Tanto que na primeira aula eu falei, volto a tornar, né? É importante quando você se conhece, você sabe suas habilidades e competências e você entende o ambiente ao seu redor. Isso tudo te ajuda no teu direcionamento do que você vai seguir, tá? E aí, dando continuidade, a gente vai falar agora da resolução,
na verdade, para vocês entenderem, essa resolução 58 de 2018 foi alterada por algumas outra resolução, pelas decisões, enfim. Dentro desta resolução está todo o rol de áreas de atuação que o profissional é enfermeiro, esse é do enfermeiro, e daqui a pouco eu vou falar do técnico, tá? Mas esse é do enfermeiro, que o enfermeiro ele pode se especializar. Então, tem mais de 62 áreas. Eu aconselho vocês a lerem esta resolução para vocês entenderem a base dela, tá bom? E ver quais são as áreas que são reconhecidas para que você possa se registrar como especialista. Mas, se porventura você escolher uma área de atuação que não está dentro desse rol, você vai poder atuar normalmente, você só não vai ter o registro de especialista dentro desta área, tá bom? Aí, dando continuidade a uma pergunta que muitas pessoas me fazem também: como eu escolho uma instituição? Primeira coisa, ver se é reconhecida pelo MEC. Segunda coisa, ver se tem a carga horária mínima exigida de acordo com o Conselho Nacional de Educação, tá bom? Então, aqui embaixo eu deixei só um exemplo que eu peguei do Corém Regional, tá? Onde está descrito ali, ó, tá vendo? O que eles precisam para você ser registrado como enfermeiro especialista, ó. São reconhecidos cursos de pós-graduação, né, daqueles desenvolvidos nos níveis, aí tem o Lato Sensu, que aí a carga horária é 360, como eu falei para vocês lá atrás, tem o Stricto Sensu, que é o mestrado e doutorado, mestrado normalmente é 2 anos, e doutorado 4 anos, aí residência com carga horária de 5.760 horas, no mínimo de 2 anos. Tá vendo a diferença da carga horária? Então, só para vocês entenderem aí quão importante é você ver se a instituição ela está de acordo com essas exigências, porque não adianta você ir numa instituição, você fazer e aí ela não tem a carga horária mínima exigida, você não consegue se registrar como especialista e às vezes não é nem reconhecido, tá bom? Então fica a dica para vocês aí dessas duas principais verificações que vocês precisam saber para escolher a instituição exata, tá bom? Agora, segundo para os técnicos de enfermagem, a resolução 609 de 2019 também tem as suas exigências, lá está descrito tudo, e também tem o rol de especializações que o técnico e o auxiliar de enfermagem eles podem especializar. O técnico, se eu não me engano, tem 20, 28, 29, eu não me recordo muito bem, né, específico valor exato, e se eu não me engano, o auxiliar de enfermagem tem 2 ou 3 especializações que podem registrar. Bom? Então, leiam a resolução para vocês se aprofundarem mais e entender quais são as áreas que você pode se registrar como especialista no Corém regional do seu estado. Tá? No Conselho Regional do seu estado, que é o Corém. Bom, mesma coisa para os técnicos. Como eu escolho uma instituição, Carol? Mesma coisa, reconhecida pelo MEC e que tem aí carga horária mínima de 300 horas. Então, entenda, 300 horas, tá? Então, mesma coisa que eu falei, se atentem à carga horária. Essa daqui foi um pedacinho da resolução que eu trouxe para vocês darem uma olhada, tá bom? Bom, por hoje esta aula é só, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o que é uma pós-graduação, seja ela stricto sensu, lato sensu, a diferença entre especialização, residência, MBA, mestrado, doutorado, tá? Que vocês possam compreender como e qual escolher dentre todas essas que eu falei e também como e qual escolher dentre a diversidade de áreas de atuação. Né? Como eu falei para vocês, aqui eu não estou falando para vocês escolher essa ou essa, aqui eu estou dando os caminhos, porém os caminhos quem escolhe é você, tá bom? E aí eu gosto de finalizar com uma frase e finalizo com essa frase. Você tem 3 escolhas na vida. Primeiro, desistir. Segundo, ceder. E terceiro, dar o melhor de si. Cabe a você qual caminho você vai seguir. E eu acredito que se você está aqui até agora assistindo essa aula, você está no caminho 3. E acredito que daqui para frente você só tem a evoluir. Então, meus parabéns para você que ficou até aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe os comentários, gente, aqui no vídeo. Encaminhe para as pessoas que vocês acham que precisam assistir essa aula. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Ative o sininho para as notificações. Toda segunda-feira teremos uma aula nova. E siga o canal. É isso, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor guie e ilumine vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre planejamento de carreira. Então, se você quer fazer um planejamento da sua carreira, seja médio,
longo, seja na verdade a curto, médio ou longo prazo, então a próxima aula também é para você. Beijo.